Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua luta tem terminado de forma favorável. Que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: preparai vós o caminho do Senhor. Fazei uma reta no deserto, uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixado. O torto será feito reto e os lugares ásperos serão feitos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá, juntamente, porque a boca do Senhor o tem prometido. A voz disse: clama. E eu perguntei: o que devo eu clamar? Se toda a carne é erva e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. Sim, a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a e não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e a sua obra o precede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeirinhos com seu braço e os carregará em seu colo. Ele conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha das mãos de Deus e repartido o céu em porções com a palma da tua mão? Quem incluiu o pó da terra em uma medida e pesou os montes e as colinas em balanças? Quem nesta terra tem dirigido o Espírito do Senhor? Ou quem nesta terra foi o seu conselheiro e o ensinou alguma coisa? Com quem Deus tomou conselho? E quem nessa terra o instruiu e o ensinou na vereda do juízo? E o ensinou conhecimento algum e mostrou a ele algum caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como se fosse uma coisa muito pequena. E o Líbano, o Líbano, ele não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar são suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele serão como nada, e para Deus elas são consideradas menos que nada e pura vaidade. A quem então vocês irão comparar Deus? A que semelhança irão compará-lo? Ele não se parece com nada. O trabalhador, por exemplo, funde uma imagem esculpida, o ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza, para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Afinal, não tendes vós conhecido, não tendes vós ouvido, não tendes vós sido contado desde o início, não tendes vós compreendido desde as fundações da terra?
É Ele mesmo que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados, eles não serão semeados, seu tronco não se enraizará. Ele também soprará sobre eles, e todos estes murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Assim diz o Santo: a quem então vós me compareis, ou quem para vós é igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, quem fez surgir o exército pelo número. Veja as estrelas, Deus as chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque Ele é forte, e nenhuma delas deixa de se apresentar. Porque tu diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: meu caminho está escondido do Senhor e meu juízo está omitido de meu Deus. Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece e nem jamais está cansado? Não há quem perscrute teu coração e seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele vai e aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, mas os homens jovens, estes cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão todas as suas forças. Esses se elevarão como asas. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e jamais desfalecerão. Ó, todo que está sedento, vinde, vinde às águas. E o que não tem dinheiro, vinde também vós. Comprai e comei, sim, vinde. Comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom. Permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e vossa alma viverá. E eu falei um pacto eterno convosco, das infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder e comandante para todos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti correrão. Mas é por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo de Israel, porque Ele tem te glorificado e tem achado favor em ti. Buscai vós ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe que os perversos abandonem seus caminhos, e deixe também que o homem injusto abandone seus pensamentos. Permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. Para nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará todos os seus pecados. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos, muito mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos também são mais altos que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve do céu, e não retornam para o céu,
porém molham a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente ao semeador e pão para que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela encontrará e fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Senhor como um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Assim diz o Senhor, portanto, guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está muito pertinho de chegar e minha justiça está próxima de ser revelada. Abençoado é o homem que faz isso e o filho do homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o sábado e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Abençoado é o que não deixa o filho do estrangeiro que se tem unido ao Senhor falar dizendo: o Senhor tem me separado completamente de meu povo, e nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos e aos que guardam os meus sábados, e escolhem as coisas que me agradam e agarram-se ao meu pacto. Precisamente a eles darei eu em minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno que jamais será cortado. E também os filhos do estrangeiro, que se têm ajuntado ao Senhor para servi-lo, e para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele. Todo aquele que abstém-se de contaminar o sábado e agarra-se ao pacto de Deus. Assim diz o Senhor, que os levará ao Monte Santo e os fará alegres na casa de adoração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos no altar de Deus, porque a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, contudo, reunirá a todos eles, além daqueles que já estão reunidos. Deus, Ele é o nosso próprio refúgio e força. É um socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes desfaleçam e sejam transportados para o mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela. A cidade não será abalada, Deus a ajudará. E isso será logo. Os pagãos enraiveceram-se, mas os reinos foram movidos. Deus proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem de fogo.
Aquietai-vos, filhinhos, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus, e eu serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado por toda a terra. O Senhor dos exércitos, Ele mesmo é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio para todo o sempre. Amém. Portanto, não temais o que possa te fazer o homem. Não fiques aflitos e nem preocupados. Apenas creia e se entregue nas mãos daquele que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para aqueles com quem você ama e se inscreva no canal. Deus o abençoe.